Boa noite a todos. Mais uma vez temos a nossa responsabilidade de trazer algum tema que a espiritualidade escolheu para a noite de hoje. Para todos nós que caminhamos nesta linda e maravilhosa doutrina, temos a grande responsabilidade de abordar alguns temas um pouco mais, eu diria, complicados. Cada vez que a gente fala sobre a vida, e a vida, de acordo com a doutrina espírita, ela tem uma importância gigantesca. Eu acredito que em todas as religiões, todos os cultos que a gente possa ter passado, a doutrina trata a questão da vida com uma importância gigantesca. Muitas vezes, a gente vê alguns palestrantes que nos trazem a questão da vida como sendo algo que nós devemos tratar com uma grande responsabilidade. Alguns exageram, outros talvez um pouco mais a menos, mas a gente pode dizer que a vida deve ser tratada não somente com a parte física, com a medicina, que é de extrema importância, mas devemos tratar também o nosso espírito. Para isso é importante a gente conhecer que a cada um de nós que hoje está passando por um momento de alguma frustração muito grande, que está passando por um processo de depressão, que está passando por um processo de uma angústia muito forte, que a gente hoje, grande parte da humanidade, está com algum destes sofrimentos. E às vezes chega a pensar em que a vida não tem uma importância. Diria a todos vós que não existe algo mais importante, nem um pai, nem uma mãe, nem um filho, nada é mais importante que a vida que nós hoje carregamos. É difícil? No momento, para muitos de nós, está sendo difícil. Mas em algum momento a gente tem que trazer aquela velha musiquinha que diz: a vida tem que ser vivida da melhor forma. É a vida, ainda bem que eu estudei, né? Tão bonita e necessária. E a gente tem que perceber que quando nós caminhamos no movimento, na doutrina espírita, a gente encontra alguns desafios que são colocados por muitos palestrantes. E eu trago aqui para vocês um livro chamado Memórias de um Suicida. Este livro, para que os irmãos possam ter a ciência, ele foi psicografado e levou 50 anos para ser publicado. Durante 50 anos, a espiritualidade não deixou que ele chegasse até nós, porque nós não estávamos preparados para as verdades daquele que comete o equívoco de pensar que, ao cometer o suicídio, a vida acaba. E a vida não acaba. A grande frustração é que este ato a gente descobre que nós vamos viver os sofrimentos, só que não teremos a mesma ação que hoje nós podemos fazer. Existe uma grande frustração que nós vamos carregar e o sofrimento que nós vamos passar para todos aqueles irmãos que estão em nossa volta, aos nossos pais, aos nossos filhos, aos nossos companheiros, nossa companheira, porque nós quebramos algo mais importante, nós rompemos algo. Existem muitos relatos que a gente pode ir para um vale chamado Vale do Suicida. Aí as pessoas dizem, mas todo mundo que desencarna pelo acometimento do suicídio vai para o Vale do Suicida? Não.
Na doutrina espírita, nada é uma regra exata. Depende. Muitos de nós cometemos o ato do suicídio, que ele é o suicídio direto. Através de uma arma, através de uma faca. Essas são as formas diretas. Nós temos algo chamado suicídio indireto. O uso de droga, o uso excessivo de remédio, o uso excessivo da comida, da bebida, porque a gente vai fazendo com que o nosso corpo lentamente vai se decompondo. E isso é chamado suicídio indireto. Para esse, teremos regras diferentes. Então, muitos de nós poderemos ter este ato, este equívoco, talvez por não ter o conhecimento. E eu vou dizer para vocês, agora, a partir dessa noite, todos vocês sabem. Todos, se não escutar alguém, hoje escutaram. Se algum momento passar, que passa, gente. Todos nós passamos. Eu já passei N vezes pensando. Várias vezes eu me acometi, meu Deus, eu estou numa situação que eu não quero saber. É tão difícil essa minha situação que eu estou passando que a única coisa em que eu, em algum momento, passa pela minha mente é talvez cheguei a esse caminho. Mas quando a gente escuta alguém falando, quando a gente vai numa palestra, o que a gente faz? Opa, alguma coisa diferente está aí. Eu vou pensar, eu já não vou fazer, eu vou calcular. Não, mas eu me lembrei que o Kleber, aquele dia lá no Centro Espírita, falou que não podemos fazer isso. E realmente, não se deve, em hipótese alguma, fazer uma coisa dessa. Então, gente, quando aquele momento, a tua angústia, a tua necessidade, está precisando, médico, vamos tratar do corpinho? Ele não pode ser aquela coisa que eu quero, ele pode ser talvez aquela coisa tão linda, mas é o corpo que eu recebi de Deus. Ele me deu. Ele não é um corpinho de bailarina espanhol, né? Mas tá aí, bonitinho, né? Gordinho, né? Cabelinho grisalho, né? Mas é o que deu. E aí outros estão tendo um outro corpinho, magrinho, gordinho, baixinho, alto. É um instrumento. É a ferramenta que Deus nos deu nessa encarnação. É apropriado para que eu tenha este compromisso aqui na Terra. E que eu vou prolongar o quanto mais eu puder prolongar a minha existência. Porque se eu recorrer e eu tirar essa encarnação num tempo antecipado, eu vou ter que vir e cumprir mais um pequeno tempo. Aí a gente vê, pô, mas ele nasceu, viveu 5, 6, 7 anos, veio ao desencarne. Porque faltava esse tempo para uma outra vida. Mas ele durou até os 10 anos, durou até os 20 anos. Faltava esse tempo numa outra vida. E eu vou contar um segredo. Fofoca de espírito, tá? Fofoca do mundo espiritual. Tá difícil reencarnar. A fila tá grande. Então, mesmo que possa estar o mais dolorido, o mais sofrido, o mais complicado, segura. Aproveita. Estende. Porque muitas vezes acontece um ato que a gente recebe uma moratória. O que é uma moratória? Eu vejo pouca gente falando nesse assunto. Mas eu, nessas viagens espirituais, nesses estudos, nessas reuniões mediúnicas que a gente faz, que a gente conversa com a espiritualidade, eles nos dizem assim, eu era para ter desencarnado aos 50 anos, mas eu fui um cara que eu cumpri várias coisas. Então eles vão me dar mais 5 anos. Aí eu vou até os 55. Cara, mas tá dando certo, aquele cara tá vindo bem, a gente compôs a reencarnação, vamos dar mais 5 anos para ele, vai até os 60. Cara, mas tá bem. E assim, de 5 em 5 anos, muitas vezes, a gente passa por este estudo de uma moratória. Que, para que a gente possa ideia, a cada 5 anos de uma moratória,
a gente pode ganhar uma ou duas encarnações. A gente vai evoluindo, porque mostra que com a nossa volta à Terra, a este compromisso terreno, a gente executou as tarefas de acordo com aquilo que estava proposto, e um pouco mais. Ou seja, nós estamos sendo o quê? Beneficiados, nós estamos tendo uma moratória para que a gente possa cumprir essa tarefa. Só que quando a gente comete o equívoco, comete o ato equivocado, precisamos vir naquele tempo para recompensar. Ou muitas vezes, que nem fala no livro, um dos livros de André Luiz, ele nos relata que tinha um espírito há 300 anos vivendo no mundo espiritual em que ele não tinha condições de voltar. Porque ele tinha, de uma certa forma, sendo praticado o suicídio. Eu só não sei dizer se era direto, se era indireto, mas ele cometeu o erro. Só que para que ele voltasse e ele conseguisse acertar com aqueles irmãos e ele recompor o equívoco dele daquela vida, aqueles espíritos precisavam estar reencarnados. Mas num tempo exato. Porque todos aqueles que aquele tinha que se encontrar estavam aqui. Ou seja, eles precisavam desencarnar, eles precisavam voltar ao mundo espiritual, eles voltavam ao processo reencarnatório e ele teria que vir ou como filho de um ou filho de outro, daqueles que estavam ainda aqui na Terra. Então, observem bem, a gente não erra simplesmente com os nossos familiares, a gente não erra com os nossos amigos, a gente erra com uma grande equipe, que é a nossa grande família espiritual. A nossa família espiritual não se restringe a pai, mãe, filho, tio, tia. É muito maior, porque se hoje estamos como pai, se hoje estamos como filho, na vida futura, quando os ajustes precisam ser realinhados, recolocados, precisamos estar, essa família tem que estar aqui na Terra. Então, a nossa vida, ela tem essa grandiosidade, ela tem esta responsabilidade. Nós precisamos estar alertando a grande equipe que hoje se encontra, que somos nós. Eu digo, tenha certeza que cada um de vocês, voltando aos nossos lares, voltando a casa, no trabalho, na vizinhança, com um amigo, vocês vão observar que alguém está ali, em algum momento está precisando de uma conversa, de uma atenção, porque sabe que aquele sintoma não é o correto. Vai pensar numa situação dessa, olha, precisamos alertar. Divaldo Franco fala que o ano de 2025 será o ano onde existirão os maiores casos desta natureza. A cada 40 segundos alguém está cometendo. Alguém tinha ideia disso? Não, né? Semana passada, quinta-feira, eu estava no Mensageiros, a casa onde eu sou trabalhador. Eu diria trabalhador da minha mediunidade. E eu fui fazer um atendimento fraterno. Uma das meninas que ali estava, linda, 24 anos, inteligente, a gente via que tinha uma postura muito jovial, e nós começamos uma velha conversa. E ela me relatou que ela já tinha 15 vezes tentado. Gente, 15 vezes tentado das formas mais variadas possíveis. Não quero dizer para vocês que ali bate um sentimento que a gente, meu Deus. E essa é a nossa responsabilidade. É isso que nós precisamos ter atenção para quem está em nossa volta. Porque ele não dá sinais. A gente que tem que buscar o sinal daquela pessoa que está muito falante, aquela pessoa quietinha, daqui a pouco está tagarela, né? Está falando demais, está pensando. Observa o que está acontecendo, te aproxima, larga um pouquinho o celular. Eu sou um viciado, tá? Eu não nego. Eu sou um viciado no celular, né?
Eu tenho que fazer estou pensando já que daqui a pouco eu vou ter que entrar em tratamento. Mas, pessoal, vamos largar? Para aí conversar, um bate-papo. Se uma pessoa está muito em silêncio, gente, também pode ser que ali está um caso. E a gente tem que estar alerta. A gente precisa. Nós temos também um grupo chamado CVV, que tem um atendimento magnífico, onde as pessoas escutam, onde a gente pode conversar, onde a gente pode expor o nosso sentimento. Procura, gente, procura, né, um psicólogo, ele é importante. Procura um médico, um psiquiatra, o remédio, ele é importante também. Procura um atendimento fraterno, que as casas espíritas, vai lá e conversa com algum irmão, te expõe, não é? A gente precisa realmente se dispor das nossas máscaras e a gente precisa se entregar e comunicar às pessoas, dizer, cara, eu preciso de ajuda. Não tem vergonha. Antigamente, isso aí é meio doidinho. É meio doidinho, né? Eu vou dizer para vocês, eu tomei Gardenal dos 14 aos 21 anos. Não que deu certo, né? Não é que deu certo, mas era necessário, me salvou. Era uma convulsão por segundo, era aquela coisa maluca, né? Na época era o remédio que tem, a gente sabe que talvez hoje existe outro medicamento, outras coisas que a gente condena. Tá? E a gente precisa estar atento. Então não é vergonha procurar ajuda, não é vergonha procurar um psiquiatra, não é vergonha procurar um psicólogo, desabafar, tirar aquilo que dói, tirar aquelas máscaras que estão, né, que a gente está se colocando. Já pensou como é que eu vou ali, o que vão achar de mim? Eu não estou nem aí que vão achar de mim, né? Eu quero estar bem, eu quero me encontrar, eu quero saber o que eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Vou contar uma coisa, a cegonha não existe, tá? Sabe aquela cegonhinha, aquela historinha? Não existe. Aquilo é mentirinha, tá? A gente precisa ter outras formas que a gente precisa entender que a gente vem num plano reencarnatório gigantesco. O Brasil é a maior colônia de preparação para as reencarnações. O que é uma reencarnação? Tu chega lá no mundo espiritual, tudo bem, seja bem-vindo, então tá, tu vai reencarnar assim, desta forma, com tal característica, tu vai ter que conviver com tais e tais pessoas, tu vai ter um vínculo, tu vai ter um filho, 2 filhos, 3 filhos. Se monta esse programa e a espiritualidade nos ajuda. Ela nos coordena, porque nós aceitamos vir nessa situação, com essas deformidades, com essas qualidades. O grande problema é que a gente esquece. Gente, valoriza as tuas qualidades. Porque quando a gente entra num estágio de depressão, é aquela história do copo. Tu enche o copo até o meio. Ele está mais cheio ou está mais vazio? Nós vamos olhar sempre que ele está vazio. A gente vai olhar só o lado negativo. E para nós que hoje precisamos tratar não somente do corpo, mas precisamos tratar o espírito. Ele é importante, ele nos dá o equilíbrio. Esse espírito é maravilhoso. Para vocês terem ideia, num relato de uma das obras em que fala sobre o desencarne de Chico, Francisco Cândido Xavier, que é o nosso ícone, nosso exemplo, que a gente tem, que em 2002 desencarnou, mas que trouxe mais de 400 obras espíritas para a gente poder ler. E a gente não lê. Desculpa, mas eu já li mais de 1000, eu tenho certeza. Mas o nosso hábito é sem vergonha. E Chico Xavier, quando ele ouve, estavam velando o seu corpo, estava ali o seu corpinho ali, dentro do seu caixão e tal, imagina a espiritualidade que veio. Bezerra de Menezes, né? Eurípides Braçanufo, Leon Denis, só essa galera que era alto escalão da espiritualidade. E o comentário deles, que, gente, a gente acha que a fofoca existe na Terra, mas existe lá também, e eles fofocando. Porque o espírito de Chico estava do lado do corpo. Sabe que ele perguntaram o que ele fazia naquele momento? Ele agradecia aquele corpo que tinha sido um instrumento para ele vencer a sua encarnação.
E assim nós devemos ter com os nossos corpos. A cada dia, ao deitar em nosso leito, em nossa cama, agradecer este corpo, agradecer a vida, agradecer a oportunidade de estar aqui. Isso é muito grato, isso é muito importante. Me emociona dizer para vocês, não percam esta chance. Por mais que possa estar tendo dificuldades, pode ter incertezas, mas à medida que nós estudamos a doutrina, temos ela como também um suporte para as nossas encarnações, a gente vai dizer, valeu a pena. Muitos nós estamos lutando a todo dia com a força que a gente não sabe de onde vem. Os esforços que a gente faz para dominar as nossas más tendências é gigantesca. Eu tenho certeza que eu pegar a cada um de vocês que estiver aqui, está com algum problema. Eu vou dizer o seguinte, existe um lugar que a gente possa encontrar que vai amenizar. Segredo, tá? Eu não costumo contar. Mas o lugar que vocês têm que procurar, que vai te dar a verdadeira fonte da vida, e é o maior remédio que a gente tem. Qual é o nome da rua aqui? João Pessoa? Número? Tá bom? Encontraram? Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo de quem quer vencer. É a primeira chance. Escutar uma palestra, tomar um passe, fazer o atendimento espiritual, fazer o atendimento fraterno, água fluidificada, evangelho no lar, grupo de estudo. O Espiritismo, ele é a porta para nos libertar da ignorância, para que a gente encontre a verdadeira vida, que não é a vida da matéria, mas é a vida do Espírito. E a cada dia que nós entrarmos pelaquela porta, sentarmos aqui, desligarmos o nosso celular, fazer a conexão com o Pai, existe vários espíritos que estão ali, dando um soro, dando medicamento, te preparando para fazer o atendimento. Eu diria assim, de 10 a 15 mil espíritos trabalhando. E sabe de onde é que tu sabe? Eles são tudo fofoqueiros. Eles me contam tudo. E é isso que a gente tem que fazer. Se alertar, se acordar. Conhecereis a verdade vos libertará. E uma das verdades se chama doutrina espírita, que nos ensina a relação entre o mundo terreno e o mundo espiritual. Aqui somos todos nós passageiros. Todos nós estamos na mesma luta. Mas quando voltarmos ao mundo espiritual, lá sim é a nossa pátria, lá sim é a nossa casa. E lá nós vamos se lembrar que num dia nós estivemos aqui. Que aqui eu tenho certeza que muitos, que talvez por algum segundo, pensou em alguma possibilidade de cometer algum ato equivocado, houve alguém que falou e alertou. É essa a nossa missão como espírita aqui na Terra. Uma boa noite a todos. Não devem.